Bom, então até o momento eu acho que a gente consegue concluir que as nossas redes elas são complexas, né? Porque a gente tem muitos pedaços, né? Muitos elementos com características diferentes. A gente tem lá os nossos hosts, que são as máquinas, né? Os dispositivos, que têm formatos diferentes, tem o celular, tem o tablet, tem o computador, tem uma televisão, né? A gente pode ter vários dispositivos diferentes. Pode ter uma lâmpada, pode ter uma cafeteira, pode ter uma geladeira conectada, né? A gente vai contar com roteadores, que são equipamentos essenciais para o funcionamento dessas redes, que vão ter características diferentes também, que vão ser fabricados por empresas diferentes, que vão ter recursos que diferem uns dos outros, ou até mesmo a versão deles, se ele é um pouco mais velho, se ele é um pouco mais novo, a forma como eles vão trabalhar vai mudar. Então, são dispositivos muito heterogêneos, muito diferentes uns dos outros, né? Os enlaces que a gente utiliza, que são os meios físicos, eles são de diversos tipos, né? Então, a gente vai ter lá a fibra ótica, vai ter o cabo coaxial, vai ter o cabo Ethernet, a comunicação sem fio, que abre aí espaço para um cenário completamente diferente, que você vai ter muito mais interferência, que é muito mais prático para se utilizar, porque a facilidade de ser sem fio, ela dá uma liberdade muito maior, mas você passa a ter que lidar com outros aspectos em termos de funcionamento que a gente vai ver também nos próximos módulos. As aplicações, elas podem mudar bastante, né? Então, quando a gente pensa numa rede doméstica ou quando a gente pensa numa rede corporativa, a gente vai ter características diferentes, né? Na rede doméstica, você vai acessar, talvez, bastante o Netflix, né? Enquanto que na rede corporativa, você vai acessar muito mais documentos relacionados à empresa específica, né? Então, será que a gente pode implantar políticas ou utilizar dispositivos, roteadores, meios físicos mais adequados para cada um dos dois cenários? Sim, a gente pode, né? E a gente faz isso, né? Os protocolos ligados a cada um desses meios físicos que a gente utiliza ou para cada aplicação que a gente tem, eles vão mudar muito, eles vão variar muito, né? Então, a gente tem uma série de protocolos que podem ser utilizados. Questões de hardware e software vão variar muito também, né? Não é todo mundo que tem o mesmo computador, da mesma marca, com os mesmos recursos, né? Então, tudo isso são elementos que impactam no funcionamento de uma rede, sim, né? Mas que eles precisam, de alguma forma, serem abstraídos, né? A gente precisa conseguir ignorar um pouco desses detalhes para poder pensar na nossa rede e em como ela vai funcionar de uma maneira mais correta, né? Mais pontual. Então, uma estratégia que se utiliza bastante no estudo de redes é dividir em camadas. Não só no estudo, mas também na implementação de redes, a gente utiliza o conceito da divisão em camadas, né? Então, se vocês olharem os módulos que a gente vai ter nas próximas semanas dentro desse curso, vocês vão ver que os módulos seguem a organização da divisão em camadas que a gente tem nas nossas redes, tá? Então, o nosso estudo vai começar pelas camadas mais inferiores e a gente vai terminar nas camadas mais superiores, tá? Já vamos chegar lá na parte das camadas e entender melhor o que elas significam. Antes eu quero mostrar para vocês um exemplo que seria análogo ao que acontece em uma rede de computadores, tá? Então, imaginem que vocês vão fazer uma viagem aérea, tá? Quais são as ações que a gente tem dentro do aeroporto e durante a viagem que acontecem quando a gente faz uma viagem? Então, primeiro a gente vai fazer a compra da nossa passagem, né? Em seguida, a gente vai se dirigir até o aeroporto e vai ter o nosso despacho de bagagem. Então, a gente vai deixar a nossa bagagem em algum lugar específico ou com um funcionário específico ou então com um autoatendimento, né? Em seguida, a gente vai se dirigir até o portão de embarque desse aeroporto, que pode ter diferenças, né, de um aeroporto para o outro. A gente pode ter
um aeroporto um pouco maior, em que você vai ter que andar muito mais até chegar ao portão, ou um aeroporto menor que você pode, com alguns poucos passos, já estar no portão de embarque. Em seguida, todo mundo vai passar por esse portão, vai entrar até a aeronave e vai ocorrer a decolagem dessa aeronave para o destino, né? Enquanto a aeronave está lá no ar, ocorre o roteamento da aeronave. Alguém define uma rota que essa aeronave vai seguir, e essa rota, por mais que ela possa ser pré-definida, ela pode sofrer alterações ao longo do caminho. Por quê? Porque pode, talvez, encontrar uma turbulência, pode ocorrer uma tempestade, você pode, por algum motivo, ter algum tipo de acidente ou algum tipo de problema no espaço aéreo, e aí um controlador de voo decide que é melhor mudar a rota daquela aeronave por questões de segurança, né? Então você pode ter uma série de fatores que podem ocorrer ali no meio, que vão fazer com que a rota daquela aeronave mude de alguma forma. Mas ela sempre, ou quase sempre, vai chegar até o destino final que estava previsto, né? Quando eu digo quase sempre, eu não estou me referindo a um acidente, né? Ela pode ter que pousar em um aeroporto próximo ao aeroporto de destino por algum motivo, tá? Chegando ao destino, então a gente vai ter a aterrissagem e depois acontece o processo contrário. A gente entra no aeroporto por meio de um portão, a gente recupera a nossa bagagem e, se tiver algum problema, a gente pode fazer algum tipo de reclamação num guichê por alguma ocorrência que tenha havido durante o voo ou nesse processo todo, tá? Então, vejam só, na viagem aérea, a gente tem uma visão, a gente pode fazer uma visão em camadas, tá? O que acontece nessa visão em camadas? A gente tem, na camada mais superior, as pessoas que lidam com as passagens aéreas e com as reclamações relacionadas a essa minha viagem, né? Então, nessa camada principal aqui em cima, eu tenho funcionários especializados em lidar com esses casos, né? Então, em geral, vão ser pessoas que atuam em guichês ou que operam de forma online, né? Que a gente pode fazer a compra pela internet, né? E fazer a reclamação também pela internet, utilizando o aplicativo, utilizando o site da empresa. Na camada inferior, a gente tem as pessoas especializadas em lidar com as bagagens, né? Então, quer dizer, é uma camada de conhecimento que as pessoas que lidam nessa camada aqui têm, que são como que eu identifico uma bagagem, né? Como que eu envio essa bagagem para dentro do compartimento de bagagens do avião, e como que eu pego a bagagem lá no destino e disponibilizo numa esteira para que as pessoas possam recuperá-las, né? Em seguida, a gente tem uma camada que são os funcionários especializados em lidar com, por exemplo, os portões, né? Então, eu tenho lá pessoas que verificam a passagem de cada um dos passageiros que está embarcando na aeronave, né? A gente tem as pessoas que vão direcionar a gente quando a gente chega no destino ao sair da aeronave e entrar no aeroporto, né? Então, a gente pode ter ali pessoas especializadas em nos ajudarem nisso, né? Numa camada abaixo, a gente tem a decolagem e a aterrissagem, que em geral são feitas pelo piloto, né? E o roteamento da aeronave, que vai ser feito por um controlador de voo, também com a ajuda do piloto, né? Então, essas duas camadas aqui mais de baixo, elas são especificamente realizadas por uma equipe que vai saber cuidar disso também, né? Então, vejam que a gente tem camadas com pessoas especializadas em realizarem determinadas tarefas, certo? Então, a gente consegue treinar as pessoas para realizarem aquelas tarefas e elas ficam especializadas em cuidar das ações daquela camada, certo? Então, é como se eu tivesse serviços específicos ligados a cada uma dessas camadas, né? O transporte balcão a balcão de pessoas e bagagens, o despacho e recuperação das bagagens, a transferência de pessoas entre portões, o transporte de avião de pista a pista e o roteamento do avião da origem até o destino final, certo? Então, quando a gente divide em camadas, a gente consegue lidar melhor com sistemas que são muito complexos ou sistemas que são muito grandes, né?
Então, a estrutura explícita permite que a gente identifique, né, e saiba qual é o relacionamento entre as partes do sistema complexo. Então, eu consigo classificar em camadas e eu consigo identificar em cada uma dessas camadas uma ação ou um conjunto de ações específicas para serem desempenhadas. Então, com a modularização, e quem trabalha com software conhece muito bem esse termo, a gente consegue facilitar a manutenção do nosso sistema e também a atualização dele, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma mudança na implementação do serviço de uma camada, né, as demais camadas não vão sofrer nada com relação a isso, né? Então, por exemplo, se devido ao coronavírus agora, a gente precisa de um procedimento no portão de embarque um pouco mais específico, um pouco mais restrito, em que eu vou ter que, além de conferir a passagem, também medir a temperatura da pessoa que está embarcando naquela aeronave, né? Eu mudo o procedimento daquela camada que lida com o portão de embarque, né? Mas o pessoal que lida com a passagem, que lida com as bagagens, que lida com a pilotagem da aeronave, esse pessoal não precisa se preocupar com nada, né? Porque talvez o procedimento padrão de funcionamento deles vai mudar muito pouco, ou talvez não vai mudar nada, né? Então, é importante essa modularização para você poder fazer atualizações em camadas específicas sem ter que refazer todo o seu sistema, né? Agora, uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer é: beleza, eu tenho várias vantagens em um sistema modularizado, mas quais poderiam ser as desvantagens desse meu sistema? Então, a divisão em camadas, ela pode ser considerada prejudicial em algum momento? Ela pode ser considerada prejudicial se a gente quebrar um sistema em muitos pedaços. Então, se a gente modularizar demais, tá? Quando você modulariza demais, você tem talvez uma perda de desempenho na comunicação entre as camadas, né? Então, se você tiver que, por exemplo, um aeroporto muito pequeno, em que você tem lá um funcionário cuidando do guichê de passagens e pegando também já as bagagens de quem chega ali, dos passageiros que chegam ali, né? Não faz sentido você ter uma pessoa para verificar a passagem e outra pessoa para pegar a bagagem. Você pode colocar um funcionário só para fazer as duas coisas, né? Então, você consegue otimizar o funcionamento do sistema de acordo com o tamanho dele, né? Então, a divisão em camadas ela é muito importante, ela é muito utilizada para o estudo de redes. Então, a gente, por exemplo, vai quebrar em 7 camadas o nosso estudo, tá? Já estou contando um spoiler para vocês. Então, a gente vai estudar uma rede quebrada em 7 camadas, mas na prática ela é implementada em apenas 4 camadas. Tá? Então, para fins de estudo e interpretação do que está acontecendo, a quebra em camadas ela pode ser vantajosa. Tá? Mas ela tem que ser, tem que tomar um cuidado para não quebrar demais. Tá? Então, vamos ver um modelo de referência, que é o principal modelo de referência que a gente usa no estudo de redes, e que é o modelo OSI. O modelo OSI, ele é um modelo de referência para interconexão de sistemas abertos. Tá? O que significa isso? Ele não explicita a dispersão geográfica de uma rede. Tá? Então, se eu tenho lá uma rede local ou se eu tenho uma rede de longa distância, esse modelo ele não vai me ajudar a classificar essa rede de acordo com a dispersão geográfica. Tá? Ele é aplicável a qualquer qualidade de comunicação, então ele não se trata dos aspectos, de todos os aspectos, do problema de sistemas abertos. Um sistema aberto é aquele que está aberto a se comunicar com outro sistema. Tá? Então, se trata de um modelo de referência que visa abraçar todos os tipos de dispositivos que a gente pode imaginar que possam se comunicar com outros dispositivos. Tá? Então, a ideia do modelo OSI não é
servir como uma especificação de implementação, ele não faz isso. Ele não é servir como base para conformar implementações já existentes, tá? Ele não faz isso também. E também não é fornecer níveis de detalhes suficientes para a definição precisa dos serviços e protocolos da arquitetura proposta. Ele nunca vai fazer isso. Tá? Ele tem uma ideia muito mais conceitual, né? A ideia dele é ser um esquema conceitual que vai permitir o trabalho de uma forma produtiva e independente no desenvolvimento de padrões. Tá? Então, até a definição dele é conceitual demais. Né? A ideia dele é permitir que sistemas que têm características completamente diferentes possam ser integrados. Então, ele não diz para a gente o que tem que ser feito. Ele só fala para a gente o que tem que ser feito, mas não como tem que ser feito. Tá? Então, ele fala para mim que dois sistemas têm que se comunicar de forma que eu possa ignorar se trata de um celular e um computador. Dispositivos diferentes têm que se comunicar, ele me fala isso. Mas ele não fala como que eu vou fazer esses dois dispositivos se comunicarem. Tá? Então, ele é extremamente conceitual, né? E ele não é implementado na prática. Tá? A cara desse modelo, é essa que a gente está visualizando nesse slide aqui. Então, o modelo OSI, ele tem 7 camadas, que são numeradas de baixo para cima. Tá? Essas camadas, elas são importantíssimas, então, se vocês puderem memorizar essa imagem, é fundamental para o nosso estudo. Tá? Quando a gente for estudar o próximo módulo, a gente vai se fixar na camada física. Tá? Então, o módulo 2 é a camada física. O módulo 3 desse curso é a camada de enlace de dados. O módulo 4 é a camada de rede. No módulo 5, a gente tem a camada de transporte. E no módulo 6, que é o nosso módulo final, a gente tem as 3 camadas superiores. Tá? Vocês vão ver comigo no futuro que, apesar de eu estar juntando 3 camadas, o conteúdo não é tão extenso assim. Por isso que elas formam um módulo só. Tá? Vocês vão ver também que na camada de rede, nessa camada de nível 3, a gente vai ter um conteúdo bastante extenso. Tá? Então, existem aí algumas características um pouco diferentes entre cada uma dessas camadas, até mesmo no tamanho das informações que elas vão prover para a gente. Tá? Então, resgatando um pouco do que a gente viu lá no exemplo do avião, da viagem aérea, né, a gente tem uma coisa similar que acontece num computador. Então, aqui no nosso nó de origem, o computador de origem e o nosso computador de destino, a informação ela vai seguir esse caminho. Ela vai sair da camada de aplicação, que é a camada superior, vai passar por todas as camadas intermediárias aqui que ela tem abaixo, vai ser enviado por um meio físico até chegar ao destino e vai fazer o caminho oposto até chegar à nossa camada de aplicação mais uma vez e ser interpretada pelo nó de destino. Tá? Então, se a gente fosse estudar tudo isso num bolo só, seria muita informação. É por isso que foi tudo quebrado em várias camadas e a gente vai se debruçar em cima de cada uma dessas camadas e entender o que acontece em cada uma delas, né, que acaba não impactando as outras. Né? Então, lembrem da característica que quando você mexe na camada, por exemplo, física, né, você muda lá de fibra ótica para Wi-Fi, né, você não precisa mexer em nada do que é especificado pelas camadas superiores. Você só vai mexer na camada física. Tá? Vai ter que mexer um pouco na camada de enlace de dados também, vocês vão entender depois por quê, mas são pouquíssimas coisas que são alteradas aqui. Tudo o que acontece da camada de rede para cima fica inalterado e funciona da mesma forma. Então, a gente tem 3 camadas superiores, que prestam serviços relacionados à natureza da aplicação especificamente. Tá? Então, são as camadas 5, 6 e 7. A gente tem as camadas mais inferiores, camadas 1, 2 e 3, que vão fazer as questões de interconexão de sistemas e equipamentos individuais. Tá? Então, tudo que está ligado à transmissão, como você conecta um computador no outro fisicamente, vai estar tudo nas camadas mais inferiores. E uma camada intermediária, que é a camada de transporte, que vai fazer a comunicação fim a fim entre aplicações.
Então, na camada de transporte, eu costumo dizer que ela é pequena, ela tem pouca coisa para ser vista, mas tudo que está nela é de extrema importância e vocês vão entender por quê quando a gente chegar lá. Tá? Ela tem uma importância muito grande. Então, tem alguns aspectos sobre o modelo OSI que estão aqui nos slides e que eu vou deixar para vocês verificarem depois com calma, tá? Então, eu não vou apresentar uma parte desses slides aqui para vocês, tá? Um conceito importante que vocês precisam saber é o conceito de serviço, tá? O serviço, ele é a comunicação que se faz entre uma camada e outra no sentido vertical, tá? Então, quando uma camada precisa comunicar com as camadas adjacentes, ou seja, que está acima dela ou abaixo dela, ela precisa utilizar um serviço. Tá? Então, é sempre as primitivas de serviço que vão passar a figurar quando a gente tem a comunicação entre uma camada e outra. Tá? Aí a gente tem os protocolos, que a gente viu lá atrás, que são aquela espécie de idioma que se utiliza na comunicação entre os elementos. E se o serviço tem uma característica vertical, o protocolo tem uma característica de comunicação horizontal. Né? Então, lembrem no exemplo do avião, né, da passagem aérea, lá da viagem aérea, que funcionários que estão numa mesma camada em aeroportos diferentes, eles têm competências muito parecidas, né? Eles têm que realizar ações muito parecidas. Né? No caso da comunicação em redes, um protocolo é exatamente o idioma utilizado em uma camada específica. Então, um protocolo de camada 2 em uma máquina A vai se comunicar com a camada 2 de um computador B. Tá? Então, o protocolo, a linguagem utilizada entre essas duas camadas iguais vai ser um protocolo. Tá? É o idioma utilizado entre camadas iguais em sistemas diferentes. Então, essa figura mostra para a gente exatamente isso. Então, as camadas oferecem primitivas de serviço para a camada superior, né? Então, essa é a forma como as camadas vão se comunicar umas com as outras no sentido vertical, e uma camada de rede de um lado consegue entender uma camada de rede do outro lado. Assim como uma camada de transporte de um lado interpreta uma camada de transporte do outro lado, e assim por diante. Né? Então, a gente tem os protocolos atuando de maneira horizontal. Quer dizer que o protocolo da camada de transporte que está aqui não vai ser interpretado pela camada de rede da outra máquina ou da própria máquina que a gente está usando aqui na questão. Tá? Então, os protocolos vão ter sempre o papel da comunicação horizontal entre camadas iguais, tá, pessoal? Sempre iguais. As primitivas de serviço, que são essas de característica vertical, elas nunca vão pular uma camada, tá? Então, elas têm que passar por todas as camadas. Então, o serviço, a primitiva de serviço é oferecida de uma camada para outra, tá? Nunca vai ser pulada uma camada nessa comunicação. Quando a gente lida com cada uma dessas camadas, né, e dentro de cada uma delas a gente vai estar lidando com informações, essas informações elas assumem nomes diferentes em cada uma das camadas que a gente vai estudar. Tá? Então, na camada física, a gente vai lidar com a transmissão de bits. Na camada de enlace de dados, a gente passa a organizar esses bits em pequenos segmentos que a gente chama de quadros. Mais acima, na camada de rede, a gente vai ter os pacotes. Tá? Então, quando vocês, em algum momento, ouviram falar em perda de pacotes, roteamento de pacotes, tudo isso acontece na camada 3, tá? Rede. Na camada de transporte, a gente passa a chamar de segmentos. E nas camadas superiores a gente chama de dados, porque são exatamente os dados que a gente vai visualizar no nosso computador ou que vão ser visualizados por alguma aplicação que existe no nosso computador ou no nosso celular. Tá? Isso tudo vai ficar mais claro conforme a gente for avançando no nosso estudo. Tá? E cada uma dessas camadas, elas vão adicionando informações que são chamadas de cabeçalhos aos dados que a gente tem que estão sendo trocados. Então, um dado que está aqui na camada de aplicação, ele desce
para a camada inferior de apresentação e recebe um cabeçalho associado a essa camada. Tudo isso aqui junto desce para a camada inferior, que é a de seção, e recebe um cabeçalho da camada de seção. E assim por diante, com exceção da camada de enlace, que além de colocar um cabeçalho, coloca também uma rabeira, que se chama, que é o trailer, né? Um delimitador do tamanho da nossa mensagem aqui dos dados. Vocês vão entender isso também quando a gente estudar a camada de enlace de dados. Tá? E por fim, aqui embaixo, também a gente tem um cabeçalho, tá? Que acabou não ficando representado aqui, mas a gente tem conjuntos de zeros e uns, que é o que, na verdade, é a linguagem mais básica de um computador, né? A troca de bits zeros e uns. Para vocês saberem um pouco mais sobre o modelo OSI, vocês podem seguir adiante em alguns slides que eu tenho aqui. Eu vou prosseguir o nosso curso pulando para o slide 67, tá? Em que a gente vai ver aqui uma outra arquitetura, né? Então, além do modelo OSI, a gente tem alguns outros exemplos, como, por exemplo, a arquitetura I3E802. Tá? Nessa arquitetura, ela é, na verdade, uma tentativa, tá, de se estabelecer uma arquitetura padrão parecida com o modelo OSI, mas orientada para redes locais. Tá? Então, ela só define padrões equivalentes aos níveis das camadas mais baixas, camada 1 e camada 2, nível físico e de enlace de dados. Então, vejam só, se eu falei para vocês que o modelo OSI ele nunca é implementado na prática, né, algumas arquiteturas e iniciativas passaram a se inspirar nele e implementar na prática sim. Tá? Então, a gente tem ali o I3E802, que vai definir para a gente, por exemplo, como funciona aqueles cabinhos coloridos, cabo Ethernet, como funciona uma rede Wi-Fi, está tudo dentro da família I3E802. E só especifica camadas mais baixas, porque é só o que esses protocolos vão lidar. Tá? A gente tem também o modelo TCP/IP. O modelo TCP/IP é um dos nossos modelos mais importantes e é o modelo que se utiliza em praticamente todos os sistemas computacionais, todos os dispositivos. Tá? Então, o objetivo do TCP/IP é fazer a interconexão e a coexistência de redes de vários tamanhos diferentes, heterogêneas. Ele é baseado completamente no modelo OSI, tá? Ele vai cobrir níveis mais altos do que a arquitetura I3E802, que a gente acabou de ver no slide anterior. Não se trata de um órgão de padronização, mas ele é o padrão de mercado para interconectividade de sistemas. Por isso que eu falei que a gente encontra ele em praticamente todos os sistemas. Tá? Algumas vezes é chamado de pilha TCP/IP e não apenas modelo TCP/IP. Então, para a gente ter um fator de comparação, para ter uma ideia de como que esses nossos dois principais modelos de referência estão relacionados entre eles, a gente vai ter, lá no modelo OSI, camadas física e de enlace de dados, né, separadas, mas na implementação prática do TCP/IP, elas viram uma camada só, chamada acesso à rede. Tá? Então, não fazia sentido implementar separadamente, então se implementou tudo de uma vez só. A camada de rede do nosso modelo OSI, ela passa a se chamar internet no nosso modelo TCP/IP. Tá? Não é a nossa internet, tá? Então não confundam, ela é apenas um nome utilizado para essa camada aqui. A camada de transporte continua com o mesmo nome, e as camadas seção, apresentação e aplicação são todas implementadas de uma vez só como camada de aplicação do modelo TCP/IP. Tá? O modelo TCP/IP é importantíssimo, é um modelo comercial muito utilizado, mas para fazer o nosso estudo de redes, a gente vai se basear no modelo OSI. Tá? Eles são facilmente interpretados um em cima do outro. Tá? Então, quando eu precisar explicar para vocês alguma coisa prática, eu vou usar exemplos do modelo TCP/IP, porque o modelo OSI não implementa nada. Tá? Ele é um modelo excelente para se utilizar no ensino de redes.